Meus caros amigos e irmãos, muito bom dia a todos. Continuamos com a nossa série de reflexões sobre a experiência do cansaço da alma. No primeiro dia falamos sobre a experiência do cansaço pela rotina. Ontem nós falamos sobre a experiência do cansaço que advém do êxito, por incrível que pareça, sobre a experiência do cansaço de Elias. Agora, hoje, nós vamos considerar uma outra experiência. A experiência do cansaço que advém da tristeza. Todos nós já ficamos tristes em determinado momento das nossas vidas. Até porque, como já se disse com acerto, a tristeza é resultado da diferença entre desejo e realidade. Como o desejo, de modo geral, é sempre maior do que a realidade, há, de alguma maneira, sempre espaço para a tristeza. O texto sagrado de Lucas, capítulo 22, verso 45, registra um momento de profunda tristeza vivida pelos discípulos de Jesus. Observe. Estão eles com Jesus no Monte das Oliveiras e diz a Escritura, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Ora, dormir de tristeza é uma experiência curiosa, mas todos nós sabemos que ela não é rara. O sono às vezes acaba sendo uma espécie de ninho para os tristes. Os discípulos de Jesus estavam tomados de uma tristeza profunda, intensa. Haviam ouvido Jesus dizer que se aproximava o momento do seu sacrifício. Haviam Jesus dizer que um do grupo, um dentre eles, o trairia. Pedro ouvira Jesus dizer que ele mesmo o negaria. De maneira que a atmosfera, o clima, entre aqueles que com Jesus estavam no monte, era de tristeza. E pior, eles se entregaram, como acontece às vezes com tantos, à autopiedade, à autocomplacência. E quando tristes, nos entregamos à autocomplacência, à autopiedade, nós não vamos longe. A tristeza daquele que se entrega à autopiedade, que só olha para si e lamenta o que está vivendo, é a tristeza pior que existe. E a tristeza melhor do que tristeza? A pior das tristezas é a tristeza daquele que a ela se entrega. É a tristeza daquele que não reage. É a tristeza daquele que apenas sente pena de sua própria vida ou pena de si mesmo. Curiosamente, o texto sagrado mostra que mesmo os discípulos de Jesus podem viver essa experiência. Há quem, enganado, entenda ou ache que aquele que crer no Cristo verdadeiramente não pode se entristecer. Também pode. Porque sempre haverá espaço para a tristeza na vida de qualquer ser humano, pela distância entre o desejo e a realidade. Agora, outra coisa é entregar-se à tristeza, é deixar-se tomar por ela, é sucumbir à tristeza. É interessante referir que na língua alemã, a palavra utilizada para desgosto, aflição, tristeza, tem a mesma raiz da palavra que lá é traduzida ou que é conhecida como lixo. Veja, que relação existe entre a tristeza e o lixo? O entulho. Na verdade, essa relação entre palavras que existe na língua alemã e no próprio latim, na verdade, porque, sendo mais claro, na língua alemã, a palavra para tristeza
Na verdade, ela vem da raiz da palavra latina, que no latim medieval significava lixo, entulho. Dessa relação aí linguística, a gente extrai a lição de que a tristeza está relacionada, primeiro, aos entulhos que encontramos na vida, a obstáculos com os quais nos deparamos e que estão muitas vezes fora de nós, mas também tem relação com o lixo, o entulho que se acumula dentro das nossas vidas, dentro das nossas mentes, dentro das nossas almas, dentro dos nossos corações. Nós precisamos nos livrar desse entulho, meus queridos. Nós precisamos ser purificados. É por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 7, diz: Senhor, lava-me, purifica-me, para que eu fique limpo. Quando permitimos que o lixo da vida, o lixo muitas vezes de sentimentos, de emoções, de erros, de pecados, se acumule dentro de nós, quando sucumbimos porque nos deparamos com obstáculos que são naturais à vida de qualquer pessoa, nós somos tentados a adormecer de tristeza, como aconteceu com os discípulos de Jesus. Mas ouça, pela graça de Deus, nós podemos reagir à tristeza, devemos reagir à tristeza, suplicando a Deus que remova o lixo, especialmente aquele que está dentro da nossa alma, da nossa mente, como fez Davi. Há certas coisas que nós não podemos fazer por nós, e essa é uma delas. Por mais esforço que façamos, há entulho acumulado muitas vezes na profundeza do nosso ser, que só Deus pode remover, e Ele o faz, pela graça revelada na pessoa de Cristo Jesus. Supliquemos, pois, a Ele, que remova então o entulho da nossa alma, e nos faça reagir, quem sabe, à tristeza que talvez hoje estejamos vivendo. Deus nos quer ver vivendo e vivendo plenamente a alegria da fé. Oremos. Ó Deus, Pai, ouve a oração dos teus filhos, ouve a oração de todos nós que nos dirigimos a Ti nesta hora. E remove do nosso coração, Senhor, todo o entulho, para que experimentemos a alegria verdadeira que vem de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Sabia que a cada dia mais e mais pessoas estão participando do Dia Nacional de Ação de Graças? É uma data muito legal. É comemorada sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então por que você não acessa o site açãodegraças.com.br para conhecer? Aproveite, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Participe! Afinal, agradecer faz bem e deixa a gente feliz. Acesse o site açãodegraças.com.br.